O hino que nós cantamos, ele diz: eu cantarei em meio às lutas, eu confio em Ti. E realmente esse seja o nosso louvor essa noite, a nossa expressão diante de Deus. Nós possamos realmente cantar diante daquilo que nós passamos, diante das nossas lutas, diante dos tenebrosos coisas que acontecem no mundo, que nós possamos, meus irmãos, estarmos expressando a confiança em Cristo através dos nossos cânticos, através dos nossos louvores. Meus irmãos, a geração em que nós estamos vivendo hoje é uma geração que mudou totalmente a sua forma de pensar. A própria história da igreja nos mostra que havia momentos lá no passado em que o pensamento de cristão ele era totalmente centrado em Deus. Não existia outro pensamento a não ser a centralização em Jesus Cristo, em Deus. Mas a geração que nós estamos vivendo é uma geração onde a mudança de pensamento ela ocorre muito rápido. É uma geração onde a opinião ela tem um valor e uma validade muito grande. Pessoas com diversos pensamentos, com diversas mentalidades, diversas maneiras de se portar são colocadas. Então são vozes que nós ouvimos durante todo o nosso processo de vida, e isso se intensificou mais ainda nos nossos tempos, no nosso meio. Vivemos um mundo que nós podemos dizer que ele é totalmente pluralizado, isto é um mundo diversificado, onde a quantidade de ideias, elas existem. O meu pensamento, a minha ideia tem que se sobrepujar em cima da sua, e você tem que muitas vezes ficar com a sua ideia, com o seu pensamento guardado para você, porque o meu pensamento é o que tem valor e é o que vale. Mas eu faço uma pergunta: será que essa pluralidade, essa diversidade de ideias, ela é ruim? Será que nós, como seres humanos, seres pensantes, nós não podemos ter as nossas ideias? Nós não podemos ter os nossos conceitos? Meus irmãos, eu digo que a pluralidade em si, ela não é ruim, mas a pluralidade ela pode se tornar ruim quando ela entra na igreja, porque dentro da igreja nós temos que ter somente um pensamento, somente uma ideia, porque nós seguimos somente uma regra de fé e de prática, que é a palavra de Deus. Então, diante da igreja, não importa o que eu penso, não importa a maneira que eu acho, mas o que importa é a verdade bíblica, é a verdade, é a palavra de Deus expressa no seu livro sagrado. Através dessa verdade bíblica que é a palavra de Deus, é o momento em que nós teremos um relacionamento íntimo com Deus. Não há outra forma de termos um relacionamento íntimo com Deus, que não seja através da sua própria palavra, e não pelo que eu acho, não pelas minhas ideias, que muitas vezes são cultuadas, elas são colocadas na nossa mente, no nosso coração, por culturas, por estudos. Nós temos que ter esse entendimento de que nós devemos sim estudar, mas devemos ter o discernimento daquilo que é a verdade de Deus em nossa vida. Então, diante dessa pluralidade, até mesmo dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias, tem famílias que vivem divididas porque pensam de formas diferentes e os atritos vêm. E aí, nós temos que nos voltar nesse momento para a palavra de Deus. Então, dentro da igreja, a pluralidade, a diversidade de ideias, ela se torna algo que não é bom, algo que nós podemos chamar até de maléfico. Por quê? Porque vai no que eu penso, no que eu acho, e não no que a palavra de Deus diz. Diante do que eu já falei, nós vamos conversar hoje então a respeito dos frutos da fidelidade. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Josué, no capítulo de número 14, nos versos de 6 a 15.
Josué, capítulo 14, versos 6 a 15. Diz assim a palavra de Deus em Josué capítulo 14, de 6 a 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desapareceram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Esse Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, a Tua palavra, nesse momento, ela foi aberta, ela foi lida, ó Deus, por mim e também por todas as pessoas, pela Tua congregação aqui reunida, e eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos dê o entendimento, que o Senhor leve o nosso pensamento ao Senhor cativo, para que a compreensão da Sua palavra seja através do Espírito do Senhor, ó Deus, e não através da minha voz, mas que o Senhor, ó Deus, seja aquele que traz, ó Deus, essa palavra e que ela venha de encontro às nossas necessidades, ó Deus. Que o Senhor fale com cada um aqui, ó Deus, diante do que o Senhor quer para nós mesmos, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Josué começa com uma transição de lideranças. Moisés era o líder e houve uma transição de lideranças. Moisés já havia morrido e agora Josué assume a condução do povo para a conquista da terra prometida. No capítulo que nós lemos aqui, do capítulo 9 até o capítulo 12 desse mesmo livro, nós vemos que ao longo dos desertos os israelitas conquistaram 35 cidades. Porém, aqueles que não acreditavam na palavra, no poder e nas promessas do Senhor, não viveram para ver essas promessas e esses dias cumpridos por Deus. O autor de Hebreus, no capítulo de número 3, verso 15 e 16, ele vem dizer o seguinte: Hebreus capítulo 3, verso 15 e 16: Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais foram o que, tendo ouvido, se rebelaram? Não falaram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Olha só, ele vem dizer:
se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi no dia da provocação. Meus irmãos, quantos de nós, ao ouvirmos tantas opiniões, ao ouvirmos tantas vozes falando ao nosso redor, ao ouvir essa pluralidade de ideias, nós não endurecemos o nosso coração para a palavra do Senhor? Nós passamos a dar ouvido, a ouvir essas vozes, a ouvir esse monte de ideias, e nós nos esquecemos que a voz que nós devemos ouvir é a voz do Espírito do Senhor, é a voz da palavra de Deus, e não a voz dessas ideias, para que o nosso coração não se endureça, para que o nosso coração não fique como os nossos irmãos lá do deserto, que atravessaram aquele deserto 40 anos, e muitos não viram a promessa de Deus, porque não confiavam naquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus estava colocando através do líder, através de Moisés, com a qual Deus falava. Em Números, no capítulo 13, muitos israelitas, como eu estou dizendo, não receberam a promessa, simplesmente porque eles não confiavam nessa palavra de Deus. O coração se endureceu de tal forma que nem com os milagres feitos, esses corações puderam se desfazer e mudar o rumo para perto de Deus. Deus cuidava desse povo no deserto, trazendo um maná. Deus cuidava desse povo, fazendo com que a nuvem tampasse o sol, para que eles pudessem não ser tão castigados. E mesmo assim, esse povo endureceu o coração, esse povo murmurou, esse povo ficou ouvindo as coisas que não deveriam ouvir entre eles mesmos. É o que acontece com muitos de nós hoje, diante da pluralidade, diante da diversidade de ideias. São pessoas tentando nos ajudar muitas vezes, mas que colocam na nossa vida ideias que vão contra a vontade e contra a palavra de Deus. No texto de Números, onde há a instrução a respeito de como conquistar essa terra prometida, a qual Deus havia prometido, foram escolhidos 12 espias. Isso está lá em Números, no capítulo 13, no verso 27, onde diz assim: esses 12 espias, eles foram escolhidos e foram até a terra onde foi apontada, para que olhassem aquela terra. E esses 12 homens que foram lá, 10 se amedrontaram, 10 ficaram com medo, 10 trouxeram a notícia onde amedrontou todo o povo. Eles confiaram no próprio coração, eles confiaram naquilo que eles estavam vendo, e com certeza eles confiaram naquilo que eles conversavam, essa pluralidade de ideias. Nesse conversar, eles esqueceram de olhar para o autor e consumador da fé, eles esqueceram de olhar para Deus, que é o que fez a promessa que essa terra seria conquistada. Veja lá o relato que tem em Números capítulo 13, verso 27 e 28. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Eles constataram que a terra prometida era exatamente o que Deus estava falando, que a promessa de Deus estava se cumprindo. Eles relatam que a terra verdadeiramente emana leite e mel, maná, leite e mel. Este é o fruto da terra. Mas eles preferiram acreditar não na promessa de Deus, mas naquilo que eles estavam vendo. Diante da provação, eu cantarei. Diante da provação, eu louvarei o Senhor. É o que nós cantamos. Mas diante das nossas provações e das nossas dificuldades, os nossos olhos se fecham muitas vezes, e nós ficamos cegos para a palavra de Deus. Nossos olhos só conseguem ver a dificuldade, ver aquilo que nós estamos passando, e a nossa mente bloqueia, e nós não conseguimos
nem lembrar da palavra do Senhor. Mas eu venho dizer também, meus irmãos, que muitos dos irmãos, eu não estou falando dos irmãos aqui, mas muitos dos irmãos em Cristo não se lembram da palavra de Deus simplesmente porque não estudam, não leem a palavra de Deus. Se não leem, como serão edificados? Como conseguirão entender essa pluralidade que existe e poder refutar esses pensamentos, essas ideias que tentam colocar muitas vezes na nossa vida e na nossa mente? Caminha um pouquinho aí em Números, no capítulo de número 14, nos versos 22 e 23, vem a falar a respeito do relatório que foi colocado. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum deles que me desprezavam haverá. Então olha só, quando nós colocamos diante das nossas dificuldades e nós deixamos de confiar em Deus, nós deixamos de acreditar na promessa que Deus tem para nós, nós colocamos o Senhor à prova, nós não obedecemos a voz desse Deus. No final desse versículo ele vem dizer, nenhum deles verá a terra com juramento, que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum deles, porque desprezavam a Deus. Às vezes nós achamos que desprezar a Deus é algo tão surpreendente, mas quando nós deixamos de confiar, deixamos de não ouvir a voz desse Deus, é um desprezo ao Senhor. Quando nós deixamos de ler essa palavra santa, é um desprezo ao Senhor. Quando nós ouvimos vozes muitas vezes de líderes que pregam heresias, nós estamos desprezando a Deus, porque não estamos ouvindo a verdadeira voz do Senhor. Cuidado com a pluralidade, cuidado com a chuva de ideias que vem diante de você, colocado por diversas pessoas. Em virtude então da desobediência e da incredulidade, os israelitas, muitos deles viveram na conquista dessas 35 cidades, mas eles não viram a terra prometida. Porém, desses 12 homens, 2 se destacam, 2 homens fiéis a Deus, homens que olharam a mesma cena, os 12 olharam a mesma cena, mas conseguiram visualizar o que Deus tinha, conseguiram ver a promessa de Deus se cumprindo, e por isso nós vamos falar a respeito dos frutos também da fidelidade ao Senhor. Quando somos fiéis ao Senhor, o que Deus coloca, o que Deus faz para cada um de nós. Através dessa narrativa do livro de Josué, nós podemos então observar que tem pelo menos 3 frutos que eles escolheram. Fruto número 1, fruto da força e do vigor. Fruto de número 2, fruto da santidade. E o fruto de número 3, o fruto da herança. Josué, capítulo 14, verso 6. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Quando passaram pelas conquistas em Gilgal, os que estavam com Josué se reuniram para dividir essas terras entre as tribos. E aí esse texto de Josué capítulo 14 verso 6 vem falar a respeito de um dos espias, que seu nome era Caleb. Caleb, filho de Jefoné, ele interrompe e recorda a Moisés a respeito da promessa. Tu sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, a respeito de mim e a respeito de ti. Caleb vem então recordar que as suas reações diante daquilo que eles viram foram reações diferentes das pessoas. Eles não reagiram de acordo com a maioria, e o relatório final de Caleb é um relatório digno de confiança em Deus, porque enquanto os outros espias
fizeram o povo desanimar de medo. Calebe faz com que as pessoas e o povo se mantenham fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Nos momentos de lutas, nós enfrentamos esse tipo de situação. Nós enfrentamos as pessoas que vêm nos dar força com as suas ideias, vêm achar caminhos com as suas ideias. Não que você não tenha, meus irmãos, que ouvir as pessoas, o suporte dos irmãos, mas você há de ter discernimento a respeito se aquilo é da parte de Deus, se é o que Deus realmente coloca, porque Deus nos preserva, assim como Calebe, Deus preservou e ele perseverou, ele insistiu, ele não desistiu de forma fácil. O fruto veio e ele colheu esse fruto, o fruto da força e do vigor. Calebe, com 40 anos, começou a caminhar, e com 45 anos depois, ele reconhece Deus na vida dele. Ele reconhece esse Deus que deu a ele toda essa força, toda essa vitalidade, todo o vigor. Quantos de nós, com 20, com 30, com 40, já estamos desanimados? Quantos de nós não conseguimos recobrar as nossas forças diante de Deus para lutar diante das dificuldades? Mas hoje nós temos um exemplo de fidelidade ao Senhor na vida de Calebe, e ele reconhece, e o Senhor dá a ele a vitalidade. Aos 85 anos, um senhor de 85 anos está forte como quando foi enviado por Moisés, e um vigor para batalhar como antes. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. E Deus nos coloca essa força e esse vigor quando nós, diante das nossas adversidades, nós perseveramos, nós cantamos louvores a Ele, nós derramamos a nossa vida diante desse Deus, clamando pela graça e pela misericórdia dEle nos momentos em que nós estamos sendo afligidos. Eu creio que muitos de nós conhecemos pessoas que já possuem o desejo de uma vida fraca para lutar todos os dias. Isso se nós mesmos não nos colocamos nessa situação e não estejamos fracos, não estejamos já com desejo de desistência, com desejo, nos falta muitas vezes o desejo de estar na casa do Senhor, nos falta muitas vezes o desejo de ler a palavra de Deus, de edificar a nossa vida através da palavra do Senhor. Mas o servo Calebe, ele ultrapassava as limitações da sua idade, com a força e o vigor, pois ainda queria, desejava, o anseio dele era muito grande em servir o Senhor. A fé no seu interior o conduziu a colher os frutos da fidelidade. Mas ele não ficou somente nessa provisão de Deus, que é o fruto da força e do vigor, mas também o fruto da santidade. O versículo de número 12, ele nos informa que o segundo fruto que ele colheu, que Calebe colheu na sua vida, é o fruto da santidade. Calebe tem força e tem vigor. Tem vigor. E quando ele chega nessa terra, e ele olha essa terra, o que ele vê? Ele vê os seus inimigos grandes, homens de grande porte, homens gigantes naquela terra, mas homens com uma cultura totalmente diferente daquela cultura que ele tinha, que Deus colocou para o seu povo, que Deus colocou para os israelitas. E ele quer desapossar essa terra, isto é, quer expulsar, é a promessa de Deus da terra. Ele quer expulsar, mas ele não quer somente expulsar esses inimigos, ele quer expulsar tudo que aquele inimigo tem também lá, a sua cultura, a sua pluralidade, a sua diversidade de ideias. Ele quer colocar que Deus colocou para ele como obediência, a palavra de Deus.
não colocando cultura e nem pluralidade de ideias. Ele não queria nem saber o que aquele povo pensava, não queria nem saber. Será que nós, trazendo para os nossos dias, será que nós não ficamos temerosos, medrosos, quando nós somos muitas vezes confrontados por pessoas, por irmãos, e nós sabemos muitas vezes que tem o coração corrupto, mas nós não queremos de jeito nenhum nos tornarmos aquela pessoa chata, não queremos de jeito nenhum confrontar essa realidade de um coração corrupto. Ah, mas eu não tenho coração corrupto. Tem, todos nós temos. Nos meus atendimentos que eu tenho feito, eu tenho percebido, não era novidade para mim, mas hoje eu estou vendo com clareza, criança tem coração corrupto. Nós achamos que criança é um bichinho inocente, é um bichinho que não manipula, ou pelo menos tenta, né? Alguns conseguem, mas eles fazem isso. A impureza do coração é do ser humano. A impureza do coração está nesse mundo caído. Depois de Adão, todo homem é corrupto. E muitas vezes nós não deixamos ouvir a voz dessas pessoas corruptas, por medo, por receio de nós confrontarmos essa pessoa. Caleb não foi assim. Caleb confrontou a situação. Quando expulsou os inimigos que estavam lá, expulsou também toda a cultura, toda a mentira, todos os falsos deuses, toda a ideia ecumênica, ele chegou a expulsar lá também. Aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, meus irmãos, ele não pode viver no ecumenismo. Isso não quer dizer que você não possa ter a amizade, não possa ter o conhecimento, não possa conversar com pessoas que têm crenças diferentes. Não é isso. Você pode, deve, mas você não pode se associar a elas de forma alguma, como nós vemos. Nós vemos em propaganda de televisão, nós vemos aqui em Itapeva, eu presencio isso todos os dias. Ecumenismo. Eu tenho que respeitar a sua opinião, eu tenho que respeitar aquilo que você pensa, eu tenho que respeitar a sua religião, mas respeitar não significa que você tenha que se aliar a esse. E respeitar, se você respeita mesmo, você deve pregar a palavra de Deus. Porque muitos estão com essas ideias do pluralismo que eles não sabem nem onde nasce. Nem onde nasce. Antes de ser chamado para ser servo do Deus vivo, antes de ser chamado para Cristo ser o meu Senhor, eu participei de seita religiosa e eu sei do que eu estou falando. Eu fui para a seita religiosa exatamente porque o slogan era: nós não temos sectarismo religioso e nós somos ecumênicos. Pergunte o que eu aprendi na seita. Eu aprendi a pluralidade de ideias. Eu aprendi muitas coisas e ao mesmo tempo não aprendi nada. Quando eu precisei usar todo esse ecumenismo, todos esses ensinamentos, não me serviu de nada. Somente a palavra de Deus foi que me tirou de onde eu estava. Eu não vou dizer fundo do poço, porque eu acho que eu não cheguei lá ainda. Mas de onde eu estava, nós temos que tomar cuidado quando nós nos tornamos ecumênicos, ouvindo qualquer coisa falada, qualquer coisa dita, e nós tomamos aquilo por verdade. A verdade está na palavra de Deus. Por isso que a pluralidade dentro da igreja, ela se torna nociva. Fora da igreja vai vir uma chuva de ideias, né? Como a gente costuma falar, um toró de ideias, e vem mesmo. Só que nós que estamos aqui dentro da igreja, o que tem que prevalecer é a palavra do Senhor. Caleb ultrapassou então as suas limitações, a limitação da sua idade, aonde ele teve força e vigor, pois ele queria ainda mais servir a Deus, e a fé que
que existia em Calebe o conduziu para santidade. Ele conseguiu ter o discernimento daquilo que estava sendo colocado na vida dele para o povo como errado, e ele expulsou esses inimigos, e ele também teve o terceiro fruto, caminhando para o final dessa mensagem, foi a herança. O relatório de Calebe, meus irmãos, é um relatório de alguém que crê no Senhor, é um relatório de alguém que possui uma intimidade grande com o Senhor, é um relatório de uma pessoa que sabe que as ideias virão, que serão colocadas ideias através de um coração corrupto, mas que a palavra de Deus é aquela que vai perseverar. Calebe entregou então um relatório, e esse relatório foi um relatório abençoado, aonde ele recebe esse terceiro fruto, que é a herança. Este servo do Senhor não ouviu uma promessa, e passados segundos e minutos ele a recebeu. Muitas vezes nós oramos ao Senhor e queremos receber por herança aquilo no momento que nós achamos que aquilo tem que vir. Os mais velhos aqui sabem o quanto nós temos mais paciência do que os jovens de hoje. Os jovens de hoje vivem no imediatismo, é tudo imediato, tudo tem que acontecer no momento em que ele acha que tem que acontecer. Calebe esperou 45 anos, e nós temos outros exemplos de irmãos que também esperaram. No deserto foi quando Deus revelou a incredulidade de muitos corações, porque muitos murmuravam lá, muitos não reconheciam o poder de Deus, mesmo com a promessa de Deus, mesmo com as coisas acontecendo diante dos olhos deles, eles não criam na promessa de Deus, murmuravam. Aí eu volto a repetir a frase: diante das minhas lutas e provações, eu cantarei ao Senhor. Porque a nossa tendência, como homens caídos, como seres humanos caídos, a nossa tendência é murmurar diante do Senhor. Nós somos reclamadores natos, nós reclamamos de tudo. O ser humano é um reclamador nato, por isso nós temos que tomar cuidado com isso, com essa murmuração, não cometer o mesmo erro que cometeu esse povo do deserto, quando vendo as maravilhas de Deus, não creram, e por isso ficaram fora dessa herança, fora dessa promessa do Senhor. Mas Calebe não. Continuando lá em Números, no capítulo 13, verso 30, diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Assim Deus nos prometeu. Números capítulo 14, verso 24. Números 14, 24. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha que interessante. Porém, meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito. Que outro espírito? Não o espírito dos 10, não o espírito daqueles que foram lá, olharam, viram, não creram e ainda incitaram a cabeça das pessoas com as suas ideias, para que aquilo não era verdadeiro, a promessa de Deus não era verdadeiro, mesmo constatando que era uma terra que emanava leite e mel. A ideia é diferente. O espírito de Calebe, espírito aí está com letra minúscula, então é o espírito humano. O espírito de Calebe era o espírito que conduziu o restante do povo para tomar posse da terra prometida. A quem está destinado então essa herança? Essa herança está destinada àqueles que perseveram até o fim. Você está passando por lutas? Persevere. Você está passando por lutas? Coloque a sua luta diante de Deus. Busque o suporte dos irmãos, sim, mas irmãos que professam a mesma fé sua, irmãos que podem te ajudar através da palavra do Senhor, para que você não se perca no meio
de um mundo de ideias. O pluralismo vai tentar invadir a sua fé, e se você permitir, ele vai fazer estrago na tua fé. É preciso se manter fiel ao Senhor. Apenas aqueles que se mantiverem junto ao Senhor serão considerados como uma árvore frondosa, uma árvore que dará frutos, uma árvore que não murcha. Há um renovo de espírito naqueles que perseveram diante do Senhor. Há um renovo do Espírito Santo naquele que se coloca diante de Deus, coloca as suas lutas diante de Deus, confessa os seus pecados, como nós fizemos no início desse culto. A libertação através da palavra de Deus, a cura através da palavra de Deus. Não há outro que possa nos salvar senão Jesus Cristo. Já que eu citei o atendimento, agora eu vou citar outro. Quando eu atendo o pessoal lá do Mãe da Vida, eu falo isso para eles: liberar e libertar você dos seus traumas, das suas dores emocionais. Isso pode acontecer. A salvação é em Cristo Jesus. Salvação é só através de Cristo. Nós não seremos salvos através de você agradar o seu irmão, através de boas obras. É pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo que nós venceremos a batalha dessa vida, chegaremos até a herança que nos é prometida por Deus, a Nova Jerusalém. Mesmo diante das lutas que nós estamos passando, Deus tem a sua misericórdia como um fruto para nós. E essa noite, essa palavra possa estar entrando no seu coração, na sua mente, e que você possa compreender aquilo que Deus teve e falou com você essa noite. Não deixe isso passar em branco. A partir de hoje, pense nessas ideias, nesse pluralismo, naquilo que é tentado colocar na nossa mente e que não vai em favor da palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos. Pai Santo e Eterno, grato, Senhor Deus, pela sua palavra que foi falada aqui, que foi ouvida, ó Deus, que ela possa calar no nosso coração e na nossa mente como verdade absoluta do Senhor, ó Deus. Que todo pluralismo, todas as ideias que são tentadas colocar na nossa mente, na nossa vida, no dia a dia, ó Deus, que elas possam cair por terra pelo poder de Cristo. Pela palavra da verdade, ó Deus, que sejam destruídas todas essas ideias que são contra a tua vontade, contra a tua palavra, ideias que muitas vezes, palavras que muitas vezes agradam o nosso coração, e nós nos deixamos, ó Pai, ir por elas. Que nós possamos, ó Deus, ler a sua palavra, nos debruçar cada vez mais diante da tua palavra, para não sermos enganados, ó Deus, pelo nosso inimigo, pelo inimigo das nossas almas. Que o nosso coração corrupto, ó Deus, possa reconhecer a verdade na tua palavra, possa reconhecer a verdade de Cristo Jesus para a salvação do homem, ó Deus. Muitos estão desesperançosos, mas que o Senhor possa colocar a esperança de salvação no coração de cada um, e que sejamos nós, ó Deus, a pregar essa salvação, a pregar essa palavra às pessoas que necessitam. Eu peço ao Senhor nesse momento, ó Deus, que o Senhor tome todas as nossas lutas, todas as nossas dores, ó Deus, que o Senhor leve cativo, que nós possamos olhar para a esperança viva que é Cristo Jesus, e não olhar, ó Deus, para as nossas lutas que muitas vezes nos sucumbem, nos abatem, ó Deus. Toma a cada servo do Senhor aqui esta noite, a cada família aqui representada, Senhor, que eles possam cada vez mais crer na fidelidade do Senhor, crer na promessa do Senhor, crer que a herança está próxima, ó Deus, e que nós possamos ver, nós possamos tomar como exemplo o teu servo Caleb, ó Deus, que não se sucumbiu às ideias, que não se sucumbiu à luta, mas que viu à frente,
que viu aquilo que o Senhor tem, que viu as suas promessas, ó Deus, sendo cumpridas. Louvado seja o Senhor por essa palavra, Deus. Louvado seja o Senhor mais uma vez pelas portas abertas desta igreja, ó Deus, que pode falar do teu evangelho de forma tranquila, sem nenhuma repressão. E eu oro nesse momento também pelos nossos irmãos, ó Pai, lá da África, que não têm essa mesma liberdade, que são mortos todos os dias, que são pressionados todos os dias, ó Deus, por causa do teu evangelho, por causa da pregação. Que o Senhor os fortaleça no poder do Senhor, que o Senhor os esconda debaixo das tuas asas, ó Deus. É o que eu te peço esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então estamos encerrando o culto desta noite, e eu convido você a tomar um chá. Mas deixa eu olhar para ver se vai ter primeiro, né? Olha lá, vai ter um chá, então eu convido você para tomar um chá, onde nós podemos conversar um pouquinho mais. E você que, todos estão convidados, mas você que não vai ficar, espere eu chegar na porta lá para poder pegar na sua mão, te dar uma boa noite, tá bom? Deus os abençoe.